Aqui no nosso estúdio a gente recebe o Juliano Coimbra, psicólogo. Obrigada, Ju, pela sua presença. Obrigado, você. Doutora Monique, que é advogada, também vai tirar todas as dúvidas pra gente, doutora Monique Neves. E também a Jennifer. A Jennifer, ela é vice-presidente de um projeto que acolhe mulheres que são vítimas de violência. E ela ouve, presencia, acompanha o sofrimento, a dor dessas mulheres todo dia. É mais comum do que a gente imagina, Jennifer, a gente pensar no desespero de uma mãe tentando proteger não só a própria vida, mas principalmente, acima de tudo, a vida do seu filho? É bem Boa tarde, né? Boa tarde, né? É bem complicado porque essas mães elas ficam reféns, né? Infelizmente, elas não têm como proibir a criança de estar, né, ali ao lado dos pais, né? Elas precisam deixar a criança ir, e nessa de deixar a criança ir é onde elas entram em desespero, né, e não sabem o que fazer. E é bem complicado porque elas ficam assim sem rumo, né? E quando vai para dormir, para passar fim de semana, né, é bem pior ainda, né? Pior do que for lá passar 2 horinhas com eles, né? E é ligando, às vezes eles não atendem, eles não querem dar notícia da criança, né? Então, isso é bem complicado para elas. Como é que fica o coração dessa mãe numa situação dessa? Não fica, né? O coração dela vai junto com a criança. Se ela pudesse, ela estaria lá, né? Doutora Monique, é claro que a gente não pode confundir, por favor, gente. Existem situações e situações. A gente não pode pegar histórias de que um está fazendo picuinha contra o outro e usando a criança ali, um tentando fazer alienação parental, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente quer entender, doutora Monique, quando que se abre um alerta de que algo pode acontecer com as crianças. Uma boa tarde. Boa tarde. O que pode acontecer? O alerta vem através da própria criança e também de sinais, né? Hoje, a regra no nosso país é a guarda compartilhada. E o que é a guarda compartilhada? Onde ambos os genitores têm a responsabilidade. E ainda que exista um episódio de violência doméstica, a presença materna ou paterna é um direito da criança, não da pessoa em si. E existe uma confusão, né? Muita gente acha que se divorciar do companheiro ou da companheira é se divorciar dos filhos. Negativo. A responsabilidade continua a mesma, de forma igual. Ou seja, num caso até mesmo como esse, a mulher que tem uma medida protetiva contra o homem, isso não impede dele ver os filhos. Não impede, em hipótese nenhuma. E nem pode proibir, a não ser que este pai tenha algum histórico de violência contra a criança. E até mesmo contra os filhos. E os sinais, Roberto, já que você falou, são sinais que a própria criança desperta. Ela demonstra, ela fala. O comportamento dela de não querer estar na presença do genitor ou da genitora, tá? Vou falar assim porque pode ser o outro lado também. O outro lado também. O comportamento assustado, de se esconder, de não querer ir junto, de privar, né, da presença, de não fazer questão. Então, todos esses sinais têm que ser observados. E a gente tomar muito cuidado também, porque esse tema é um tema também que induz a alienação parental, que é um caso complexo, que não é o momento, talvez, a gente abordar aqui, mas a gente tem que trazer um alerta. Esse caso de violência que aconteceu, esse pai, que eu não posso falar que é um pai, é um monstro, porque se fosse um pai de verdade não teria essa postura de fazer uma crueldade dessa com uma criança. Ele cometeu um crime, está sendo acusado de cometer um crime, e esse crime, por ter sido cometido contra um descendente, descendente, cônjuge, irmão, tem uma qualificadora. E ele fala que ele se vinga da mãe matar um filho. Olha que absurdo isso. A gente está repercutindo a história do pai, o Fernando, que é suspeito de matar o próprio filho, o Bernardo, gente, de apenas 6 anos. Tudo isso para quê? Para se vingar da mãe com quem ele viveu 11 anos. Ou seja, há uma história na família. Não é um relacionamento recente que não se conheceu. Não, 11 anos, Juliana. Como é que pode uma pessoa que um dia falou que amava, que constituiu família, que teve filhos, ter essa coragem de fazer isso com uma criança de 6 anos? Boa tarde, Roberto. Boa tarde.
é muito complicado, né, falar de uma maneira generalizada. Nós precisamos, né, generalizar para a gente poder discutir, né, a sociedade como que ela está encaminhando, de fato. Claramente, um processo de adoecimento, né, desse pai. Óbvio que esse processo de adoecimento não minimiza que há um crime por trás de todo o processo, né? Temos regras sociais e precisamos pensar nessas regras sociais. Mas estamos falando de um rapaz totalmente desestabilizado, né, que é o que a mídia tem mostrado, né, que não está dando conta de perder um relacionamento, né? Talvez por uma educação que não trabalhasse nele o saber ouvir um não, né? E a gente precisa falar, né, sobre como que nós estamos constituindo os nossos filhos, porque há um histórico nesse processo de um indivíduo que não está sabendo lidar com não. As inseguranças dele estão gritando a ponto, eu não consigo perder, e aí afeta psicologicamente esse indivíduo, né? A ponto de não saber lidar com esse não, esse indivíduo automaticamente ele tira a vida de alguém que também pertence a ele. Então, assim, é fácil a gente parar para julgar todo um processo, mas sem levar em consideração esse indivíduo que está ali também. Precisamos também olhar para esse indivíduo que também está em sofrimento, né? Mas não esquecendo de que é uma criança, que precisamos de proteger essa criança e que também é uma mulher, né? Como a doutora acabou de dizer para a gente, essa criança ela tem o direito de estar com esse pai, mas essa mãe ela tem uma protetiva. Então, como que nós podemos fazer enquanto sociedade para administrar todo esse processo, né? Já que essa mãe tem uma protetiva, será que ela é quem precisa entregar essa criança? Porque, de um lado, a lei ela trabalha a favor dessa mãe, por outro lado, a lei ela também não dá um subsídio para essa mãe, para que a garantia de direito dessas crianças ela seja efetivada, né? Então, quem é que vai efetivar esse processo, né? Ou deixar com o familiar, ou deixar no conselho tutelar? Como que nós precisamos fazer isso? Precisamos pensar enquanto sociedade, porque nós temos aí uma criança com direitos, uma mulher com direitos e um homem que também está passando por um processo de estruturação e de problemas emocionais. É esse o questionamento. É para isso que a gente reuniu esse time aqui, gente. E a gente convida você de casa para a nossa participação. Eu já vou ler aqui alguns comentários. Tem uma pessoa dizendo, o próprio pai tirar a vida do filho. Esse pai não merece nem estar na terra, nem merece viver, gente. Ele não tem amor à vida dele, quanto mais a dos outros. Ou seja, a gente vê a revolta da sociedade. A Valéria participa. A Roberta, é muito triste o que está acontecendo. Se acontecesse comigo, eu acho que eu morro junto com meu filho. Outra pessoa também relata aqui, boa tarde, Roberta, um pai que mata um filho, isso é um perigo para a sociedade, porque se ele matou o próprio filho, ele mata qualquer pessoa. A gente vai mostrar agora para vocês, porque a nossa equipe conversou com o irmão do Bernardo. Olha só o que ele disse sobre o pai do menino. Na verdade, desde novembro ela se separou dele. Ele se tornou uma pessoa super agressiva com ela, constantes ameaças, e eu constantemente insistia nela em procurar a delegacia, até que com um mês depois ela procurou a delegacia, fez a medida protetiva e conseguiu separar dele de vez. Mais uma vez, esse depoimento do Bernardo levanta um questionamento muito importante. Essa medida protetiva, o irmão do Bernardo, essa mulher que tinha medida protetiva contra o marido, ela estava cumprindo o que manda a lei. A medida protetiva é contra ela, o pai continua tendo o direito de ver o filho. Como que essa mãe consegue provar que esse pai está fazendo ameaças? Como que essa mãe consegue provar de que ela está com medo de entregar essa criança? Mas até então, ela está cumprindo o papel dela de mãe. Até porque o direito é de quem? Da criança. Não é isso, doutora Monique? Isso mesmo. O direito é da criança de estar ao lado do genitor, da genitora. É um direito protegido. E aí eu trago um alerta também. Como identificar esse sinal e como proteger? No menor sinal de violência, de tentativa de demonstrar para a criança que vai praticar algum ato contra a genitora ou até mesmo contra a família em si, existem, sim, recursos para a gente poder afastar essa criança da convivência paterna ou materna. E isso é rápido, doutora? Então. Porque ele fez uma ameaça no dia e nesse caso aí, o correto é registrar um boletim de ocorrência, já informando o que está acontecendo, procurar a Defensoria Pública ou um advogado particular, né, se já houver ali, já tivesse deliberado a questão da guarda e convivência, e ali já pediu o afastamento através de uma liminar, informando que não entrega a criança.
Não entrega, entra com processo, e ali o juiz vai consentir, vai analisar os fatos, né? Vai chamar essa pessoa para poder fazer uma cariação do que está acontecendo, levantar provas, porque hoje também não basta a gente falar, a gente também tem que provar. E quem tem a capacidade técnica de absolver, de extrair dessa criança o que está acontecendo? Psicólogo. Você tem que buscar o apoio de um profissional capacitado para poder dar um parecer informando o que está acontecendo. Não basta eu chegar aqui e falar, a gente está com o doutor Juliano aqui do lado, não basta eu chegar e falar assim, olha, eu vou entrar com a ação solicitando a suspensão. Não basta. Eu tenho que ter um parecer técnico de um profissional habilitado, que nesse caso é o psicólogo, ou até mesmo no próprio fórum tem lá as equipes multidisciplinar que fazem essa identificação, e através desse documento, desse estudo prévio que é feito de forma rápida e imediata, que a gente consegue ali o afastamento da convivência paterna. E é triste pensar que foi um pedido, gente, do Bernardo para a mãe. Ele pediu para ver o papai que estava com saudade. Dói em qualquer ser humano, dói em qualquer mãe pensar nisso. E esse não é o primeiro caso, infelizmente, que a gente noticia com uma história parecida. Em julho de 2024, a menina Paloma Fernandes, de apenas 6 anos também, ela foi morta pelo pai. O Oséias Maciel Soares, lembra desse caso? Ele espancou a filha até a morte, no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Além dela, o agressor também espancou a companheira, a Sônia Fernandes, que foi encontrada pela polícia ao lado da filha, no chão da casa. A mulher foi encaminhada ao hospital e ficou entre a vida e a morte, mas graças a Deus essa mãe sobreviveu. E após o crime, o homem fugiu e foi encontrado sem vida 2 dias depois atrás da casa onde a família morava. E a gente estava ao vivo aqui no Fala Espírito Santo no momento em que ele foi encontrado. A gente entrou com essa notícia ao vivo, trazendo essa informação para vocês. E aí a gente se pergunta, né? São muitas mães. O que você ouve de relatos, Jennifer, de mães que estão em busca aí de alguma ajuda para tentar preservar o direito dessa criança, ter contato com o pai, é um direito da criança, mas ao mesmo tempo ela tem esse medo? O que me chamou a atenção, agora aí você falando que o Bernardo, ele pediu para ver o papai, né? Mas eu escuto muito relatos de mães das crianças ir chorando, não querer ir com o pai, né? Da mãe ter que ficar 1 semana antes do pai vir buscar as crianças, falando, conversando, o seu pai vai vir te buscar, ele vai te levar, ele vai brincar, ele vai fazer, ele vai acontecer. E quando tentando chega estimular, lá, né? Tentando estimular a criança. E quando chega lá, não é nada daquilo que acontece. A criança volta triste, porque não foi nada daquilo que a mãe falou. Talvez a criança passou o dia na casa de outra pessoa, não foi nem com o pai, ou talvez a criança passou o dia sozinho, entendeu? E tem outra situação também, né? Que é bem complicado, né? O pai pega a criança, né? Que já ouvi relatos desses, né? O pai pega a criança, ao invés de levar a criança para a casa dele, ele leva a criança para a casa de uma outra parente, passa o dia todo descansando e a criança está lá do outro lado e ele não sabe nem o que está acontecendo com a criança lá. É outro perigo também que essas mães estão correndo, né? Que muitas das vezes as crianças não estão na companhia do pai, estão na companhia de outra pessoa, e isso é bem complicado, né? Eu tenho escutado muito isso. Então, assim, está gritante essa situação, é uma situação bem complicada que a gente precisa ver assim, uma forma de ajudar essas mães, porque elas estão pedindo socorro todos os dias. Todos os dias eu escuto todos os dias tem ligação de 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes eu pego meu telefone, no final do dia do serviço eu não consigo responder tudo que tem ali. Porque, infelizmente, é muita gente pedindo socorro, muita mulher pedindo socorro. Aqui no nosso WhatsApp chegaram mais comentários. A Neuzi fala, boa tarde, Roberta. Esse homem é um psicopata, ele precisa de tratamento, depois apodrecer na cadeia, que Deus conforte toda a família dessa criança. Outra pessoa diz, esse cara não se vingou da mãe, ele se vingou foi do filho, que era uma criança inocente, um verdadeiro monstro. Boa tarde, nesse caso, olha, a pessoa está aqui falando, misericórdia, esse monstro, as pessoas comentam até de pena de morte, mas é porque a gente fica se perguntando, né, como que uma pessoa dessa tira a vida do próprio filho. E olha, depois de um episódio tão triste na vida dessa família, o desejo deles agora, é claro, é que esse homem seja encontrado e preso. Espero que ele seja pego o mais rápido possível,
e que pague pelo que ele fez. Tanto a família por parte dele não apoia ele e estão todos procurando ele, quer saber onde ele está e que as medidas sejam tomadas. Minha mãe está abalada, ela nem tinha condições de vir aqui. Eu estou tentando me segurar por ela, eu já passei por isso, perdi meu pai muito cedo, então eu entendo um pouco mais do que eles, a dor que estamos sentindo agora. Olha, chegou um outro relato muito forte também. Eu estou assistindo e chorando muito. Essa violência de pais contra filhos é doloroso demais, sendo que os pais deveriam proteger os filhos e não matar. Eu confesso que a gente todo dia traz notícias tristes às vezes, né? Esse caso também me deixou aqui, olha, com a voz embargada, com o olho cheio de lágrimas. E a gente se pergunta, Juliano, quando que a gente percebe quais são os sinais de que um pai pode chegar a esse ponto, ter essa coragem? Ele fez uma ameaça, mas alguém vai acreditar, gente? Falar, como diz o outro, até papagaio fala. Como é que a gente acredita? Quando que a gente leva a sério isso? Então, Roberta, precisamos acreditar. A fala do indivíduo, ela precisa ser validada, né? E às vezes nós não validamos essa fala desse indivíduo. Essa criança, ela pediu para estar com o pai. Quando essa criança pede para estar com o pai, né? Como, né, foi posto aqui, as crianças às vezes pedem para não estar. Mas quando essa criança pede para estar com o pai, tem uma afetividade por trás disso, tem um carinho, tem um cuidado. Que eles se amam, né? Exatamente. E aí, o que precisa? Quando nós nos relacionamos, nós criamos projeções, né? E as pessoas ficam com essas projeções por muitos e muitos tempo, né? E aí a gente desacredita que aquela pessoa que nós apaixonamos lá no início, ela seja capaz de fazer tamanha atrocidade. Mas comece a olhar pelos mínimos detalhes. A dependência afetiva exacerbada do outro a respeito de nós é um fator. O discurso do outro é um fator. A maneira como que o outro não aceita alguns nãos é um fator. Tudo isso vai gerando situações que vai acendendo aquela luzinha da alerta, né? Precisamos estar de olho, né? Porque às vezes esse indivíduo não vai ser ruim, né, com alguma pessoa específica, mas às vezes é com a outra pessoa. É como que esse indivíduo vai lidando com as pessoas que estão à volta dela. Então, esses são fatores importantes para a gente poder analisar, né? E aí, claramente, o indivíduo que não aceita, né, por exemplo, vou separar, não aceita essa separação, é um outro fator. Aí junta tudo, né? Não aceita a separação, faz ameaça, é um conjunto de fatores. Exatamente isso. Doutora Monique, nosso tempo acabou, mas só para finalizar, quanto tempo de prisão ele pode pegar numa situação como essa? Então, como é uma qualificadora, aí vai ter que fazer um cálculo mais preciso, mas em torno de 20 a 30 anos. Que justiça seja feita, mas cá entre nós. Não é. É pouco, né? É pouco, meu Deus. Obrigada pela presença de vocês.